Foi Isso. alvejado. E aí teve o Embraer lá que foi alvejado, que na hora que saiu, todo mundo ainda, pô, foi um acidente, foi bird strike, Que é? que é um impacto com pássaro, né? E aí o avião caiu, vamos contar a história dele um pouquinho também, mas aí ele caiu, né, tentou pousar e destruiu metade do avião, 32 pessoas se salvaram naquele avião. E aí quando apareceram as imagens, que normalmente eu não falo sobre acidente, quando eles acontecem até tem um relatório. Claro. Eu posso falar fatos, mas eu não especulo sobre causas. Mas quando apareceu imagem de vídeo, mostrando a cauda do avião, tem a cauda do avião aí do... Quando mostrou a cauda toda perfurada, eu falei, é isso. O pica-pau, né? Que ficou bicando isso daí. Depois ele vai mostrar essa imagem. Pô, a gente teve bastante coisa. Então, o que caiu em Gramado, o Ubatuba, esse que foi alvejado e o que bateu no muro, né? O que bateu no muro. Isso tudo no mês de dezembro. Então, só o Ubatuba que foi agora, né? Aconteceu muita coisa no mês de dezembro, aí as pessoas ficaram... E a gente teve também, olha lá. Olha. Isso aí é o estabilizador horizontal. E esses furos causam... Então, o que eu acho que aconteceu, esse não saiu ainda o relatório, né? O que eu acho, o que está sendo falado. Porque o relatório, por exemplo, as caixas pretas desse avião vieram aqui para o Brasil. Foi o CENIPA quem decodificou elas e manda os áudios e os dados todos decodificados lá de volta para o Cazaquistão. Sim. Então eles que vão fazer o relatório. Mas eles já sabem, mas o avião não é do Cazaquistão. O avião é do Azerbaijão. Ele decolou de Azerbaijão e ia pousar na Chechênia. Tá. E aí, naquele dia na Chechênia, tava com muita interferência de GPS. Por causa da guerra, os caras embaralham os sinais de GPS. Por causa de drone? Por causa de drone, por causa de míssil, que é guiado por GPS. Então eles embaralham o sinal. Porra. E esse avião, isso eu tô falando, são reportes não oficiais, mas de perfis oficiais no Twitter que conversam com o pessoal da Chechênia, conversam com o pessoal do Cazaquistão e tudo mais. E aí, esse avião entrou no espaço aéreo, né, da Chechênia, onde ele ia pousar, e parece que tinha uma ordem na Chechênia. Isso tem gravação, inclusive, de áudio, tá? Quando eles entram na Chechênia, que vão pousar, os caras identificam o alvo. Eles têm bateria antiaérea. Sim. E eles tinham informação de que eles seriam atacados por drones. Caramba. Da Ucrânia. Mas não apareceu nenhum drone, mas apareceu esse alvo. E o sistema deveria identificar que esse alvo é um avião civil e não um drone. Mas não identificou. E aí o cara, não sei se eles não viram velocidade, não sei se eles não viram tamanho, né? Não sei o que era, mas aí o cara viu aquele negócio e chamou a chefia dele, pedindo autorização para, né, ó, tem um alvo aqui, e os caras deram autorização e foi disparado. Cara. Aí dispararam dois, acho que esqueci o nome, Bansir, sei lá o nome dos mísseis russos lá, foram disparados. E aí, esse tipo de míssil é semelhante àqueles... Né? Não é o de Israel, é o que um avião da Malásia foi derrubado em 2014, na Ucrânia. Foi disparado de um míssil russo no território da Ucrânia e atingiu esse 777 da Malásia. Esse míssil ele não explode em contato. Ele, quando chega perto... ele explode, estilhaça e joga um monte de estilhaço em direção ao alvo. Pra ter mais chance, né, de acertar. Pra ter mais chance de derrubar. E é isso que a gente vê ali, esses furos, que são estilhaços desse tipo de bateria antiaérea. Me parece que é o mesmo que Israel usa lá também, quando tá vindo o antimíssil lá. O Iron Dome? Tem um outro que é mais avançado, mas o Iron Dome, se eu não me engano, era assim. Mas olha só, cara. E o Putin? O Putin assumiu a culpa? Então, o Putin veio pra televisão e pediu desculpas, mas não assumiu a culpa. Eu não sei como é que você pede desculpa sem assumir culpa. Desculpa pelo que alguém fez. Vamos investigar o que aconteceu. E aí... Mas, né, eu falei que a gente vai falar nesse programa muita coisa pra quem tem medo de voar. Você pega um avião que ele foi atingido... detalhe, né? Ele foi atingido... E aí o cara pediu emergência para pouso e foi negado. Na Chechênia. Aí ele tentou uma outra cidade, que estava a uns 50 quilômetros, também foi negado o pouso. Aí
ele tinha duas opções. Ou ele voltava para o lugar de onde ele saiu. E foi negado, você sabe por quê? Eu não sei se foi meteorologia ou se foi por causa desses supostos ataques de drone. Entendi. Aí ele atravessa o Mar Cáspio, que dá... Ele foi mais de... Deu 1 hora de voo. Porra. Para atravessar o Mar Cáspio para chegar no Cazaquistão. Não caiu esse... Então, você viu o avião voando... Todo alvejado. Abatido, todo alvejado. Só que quando ele chegou lá do outro lado, provavelmente linhas hidráulicas foram avariadas por causa desses estilhaços. E o fluido hidráulico foi vazando durante o voo. Então, quando ele chegou lá, provavelmente ele não tinha mais controle de voo. E aí a gente vê aquelas imagens em que o avião tá meio... Ele sobe, ele desce, e as curvas são estranhas. Aquilo é o cara tentando pilotar. Tentando pilotar usando motor, provavelmente. Sei. E não, a gente não tem ainda, mas é o que aparenta ser. Você acha que se pudesse, se tivesse pousado em algum aeroporto mais próximo, tinha mais chance de... Sim, teria sobrevivido todo mundo. E aí, e aí não dá para arriscar com tempo ruim? Pousar no mais próximo? Ou quando tá tempo ruim, aí ferrou? Depende, se não tem limite para pouso, o cara não vai, né? Limite na que aviação... você fala é o quê? Cada avião tem um limite de condições meteorológicas para pousar, de visibilidade e tudo mais. Quando a gente vê assim, tipo, não dá para pousar em Congonhas, te jogam lá para Guarulhos ou para Campinas. Por quê? Porque tá muita chuva. Porque tá abaixo dos mínimos. Mas o que? De visibilidade? Visibilidade. Só a chuva em si não é fator determinante para você não pousar, a menos que a lâmina d'água esteja acima do limite. Tá. Aí vai aquaplanar, então não é permitido. Mas a questão maior é a visibilidade. Ou vento, né? Se tem um limite de vento também, que pode estar um vento de través para você pousar. Mas a visibilidade tem aparelho que mede isso ou é visual do cara da torre? Não, tem aparelho que mede. Tem os sensores nas pistas e tem um meteorologista na torre. Ah, tá. E aí esse sensor ele consegue medir a visibilidade. Pô, que legal. Chama Runway Visual Range. E esse é um valor que é usado para... esse acidente aí não dá nem pra gente contar pro pessoal ter medo, porque, pô, se você foi alvejado também, né, pô, aí não tem... se você for alvejado no seu carro, não é um acidente de trânsito. Né? É uma outra coisa. É um assassinato, no caso. Outra coisa. Bala perdida. Então, aconteceu isso gerou, acho que 30 e poucas vítimas, né, no acidente. Mas isso é importante, as pessoas saberem. Assim, e é um avião brasileiro, né? É um avião brasileiro e as primeiras notícias que saíram foram vergonhosas. Por quê? Porque saiu assim, tipo, avião da Embraer, o avião brasileiro caiu no Cazaquistão. Assim como se o avião brasileiro fosse ruim, sabe? Dava uma conotação assim de... Porra, mas é um dos melhores aviões do mundo, esses Embraers aí, esses E-Jets. Qual é o tamanho dele? Esse é o E190. Ele é um... Vê se acha, além. Ele é um pouquinho menor que um 737. Tá. Mas é um avião excelente. Esse é o E1, tá? 110, talvez? E não tava cheio, então? Não tava cheio. Porque também, né, os caras voar lá em zona de guerra é complicadíssimo, né? Complicadíssimo. Vai procurar, né, Lênin? Então, aí aconteceu, acho que esse foi o primeiro. Aí logo em seguida aconteceu o negócio de Gramado. Aí eu costumo falar assim, né? As pessoas, a grande maioria das pessoas, elas não voam em aviões particulares. Elas voam em aviões de carreira. Gol, Azul, Latam, que chama de avião de carreira. Chamava no passado, a gente tá velho, né? Avião comercial, avião de carreira. Avião de carreira. Você acha que nos anos 60, eu não era nascido nos anos 60. Nem eu. Olha lá. Um avião bonito, cara. Foi esse Azerbaijão. Tá. A Embraer é um avião excelente, cara. Esse aí ainda faz e faz o E2 agora. O E2 é motorização nova, asa nova, tecnologia nova, fly-by-wire. Então, é um avião muito bom. Então, a imprensa não tinha que denegrir esse avião, tá? Então, foi muito... Assim, eu não achei legal a reportagem inicial. Aí, você vê que o negócio mudou completamente. Na hora que descobriu, o avião ainda voou, variado por mais... Então, o avião é bom mudou, pra caramba. Aí mudou. Aí muda tudo, né? Embraer é foda, né, cara? Aí aconteceu aquele acidente de Gramado, né, que foi uma decolagem
E logo em seguida ele caiu lá sobre as casas, aí teve uma perda, né, horrível, a família inteira praticamente dentro do avião. Mas isso também é noticiado como acidente de avião, mas tanto a imprensa quanto as pessoas comuns não tem como saber. Pô, avião é tudo igual na cabeça das pessoas. Mas existe uma diferença grande entre os tipos de regulamento e os equipamentos que um avião desse, como um Embraer 190, tem em relação a um avião particular. Então é muito diferente. Até o regulamento é diferente. Então, não poderia operar lá em Gramado nas condições que estava aquele dia, por exemplo. Um avião, sei lá, um ATR. Esse daí não sei. Na verdade, assim, vai sair o relatório ainda, tá? Então, mas as condições meteorológicas estavam muito degradadas lá em Gramado para decolar. Então, quem decide isso? É o piloto? É o piloto. Mesmo que o cara, o dono do avião e tal, vai decolar... Nesse caso, o piloto era o dono. Era o dono? Era o dono, Tá. Aí aconteceu aí as pessoas ficam chocadas, né? Minha pergunta é se o cara pode falar não e se o cara obrigar ele a decolar, ele pode falar não e... Não só pode como deve, né? Se o dono do avião quer te obrigar a fazer uma coisa que está fora dos procedimentos, é melhor você perder o emprego. Mas não vai. Isso eu falo para todo mundo, assim, não aceite, nunca aceite uma imposição de cumprir uma missão. A missão pode ser cumprida outro dia, não hoje, se tiver ruim, entendeu? Pô, então o cara era o próprio dono, era o piloto. O próprio dono era o piloto. E uma família excelente, tá? Realmente muito bom. Ele tinha bastante experiência, mas a gente não sabe ainda o que aconteceu. A gente não sabe se houve um problema no avião, como é muito cedo, não dá para falar assim, ele só arriscou e fala... Tem imagens fora do choque? Não, só tem aquela. Eu só vi aquela que é numa câmera de circuito fechado, né? Que aparece uma explosão lá no fundo. Só vi essa. E de cima, né? Com estrago, né? Isso, e aquele acho que é um drone ali que fez aquelas imagens. Aí as pessoas começam nossa, aviação, então não é... Aí então a gente teve um avião derrubado, teve esse. Aí depois... Mas esse, só explicar, é que você já explicou bastante aqui. Deixar claro para as pessoas que o cuidado com um avião de carreira, um avião comercial é absurdamente maior e os aparelhos são diferentes. Sim. E ele conseguiria, numa situação dessa, não teria problema no avião comercial, né? Então, é que assim,